Pessoal, boa noite. Chegando aqui para uma live, são 21h36. Estava acabando de ver umas informações aqui antes de entrar. Quem estiver entrando por aí, para a gente poder conversar um pouco sobre essa questão do coronavírus. E hoje tem dois assuntos muito importantes para a gente conversar aqui. Eu fiquei uns dias sem fazer live por alguns motivos. O primeiro deles, o pessoal que vem sempre aqui já sabe que eu estou fazendo um mestrado. Eu tive que entregar um trabalho quinta-feira, era um trabalho escrito e eu tive que me dedicar bastante na última semana. São trabalhos que a gente tem que entregar a cada 15 dias e aí eu tive que... São 21h36. E aí eu tive que entregar, e esse foi um dos motivos. O segundo deles é que desde que o Moro renunciou, né, que o Moro pediu demissão, pediu exoneração, desde que o Moro fez isso, boa noite Sidney, eu fiquei meio que cansado de fazer o debate, porque eu acho que a prioridade é o coronavírus e estava impondo uma questão da política, e aí eu achei melhor, como era impossível da gente fazer qualquer discussão sem passar por isso, eu achei melhor deixar todo mundo refletir. Eu não posso vir aqui sem emitir opinião, então achei melhor, até porque essa questão do coronavírus estava com muita gente já sabendo, né? Boa tarde, Neide. Boa tarde, Ale Casimiro. Ale tá por onde, Ale? O Elspeth, um abraço para você. Então eu achei melhor ficar também um pouco sem. Então juntou essa questão do mestrado com mais essa confusão, por isso. Eu tinha programado para fazer uma live hoje, essa live, e eu ia fazer ela a respeito do feriado do Dia do Trabalho, né? Fazer ela, dia 1º é um dia muito significativo e eu queria fazer um pouco da questão do que é a relação do trabalho, do porquê que é o dia mundial do trabalho. Nesse momento agora, o embate que nós estamos tendo, ele é fundamentalmente relativo a essa questão do trabalho. Então é um embate entre capital e trabalho. O neoliberalismo vem para explorar o trabalho e o trabalhador, e eu queria discutir um pouco o conceito de quem é trabalhador, mas eu vou fazer isso numa outra, porque hoje realmente o debate se impôs de uma outra forma. Então vamos falar um pouquinho de coronavírus, tá? E depois a gente passa para a questão que importa hoje. Eu queria cumprimentar aqui, um beijo grande aí no Luiz Fernando, meu irmãozão de Guarulhos, de São Paulo, está sempre aqui. O Márcio Cuga de Andradina, um grande abraço, Márcio, para a família toda, família que a gente se conhece desde pequeno, nossos pais eram amigos, saudoso Mário Cuga, saudoso Seitoku Moromizato, o Simão Wiberg e o Rodrigo Elias. Boa noite para vocês, obrigado pela presença. Vamos lembrar de compartilhar. Eu acho que a gente tem que tratar de algumas coisas que são realmente importantes hoje. Vamos começar só dando uma passadinha rápida para a gente poder depois discutir, entendeu? Nós estamos em Ubatuba hoje e terminando um feriado com gente pra caramba em Ubatuba. Infelizmente, Ubatuba vai pagar o preço da falta de solidariedade, da falta de consciência dos turistas que vieram para cá e colocaram a gente em risco. Colocaram a gente em risco vindo para cá, frequentando as praias, indo aos supermercados. Eu duvido que 10% dos turistas que vieram para cá estavam há 14 dias trancados para dizer que eles não tinham o vírus para poder vir para cá, com todo esse risco e de vir e voltar. Então eu acho que tem duas questões de turistas que vêm para cá. Quem vem para cumprir a quarentena aqui é muito bem-vindo. Faça os 14 dias lá, não tem sintomas, vem para cá e faz a quarentena conosco, é muito bem-vindo. Agora, esses que estão vindo de fim de semana, saindo das suas cidades, achando que a gente aqui está tudo bem, eu infelizmente só posso dizer que são irresponsáveis, que são
que não consideram a população de Ubatuba, vêm aqui como se a gente estivesse aqui para servi-los, sem nada a acrescentar, e vem colocar em risco a nossa população. Portanto, meu repúdio, não aos abatubanos que estão aqui para recebê-los, mas meu repúdio aos turistas, às pessoas de fora que vieram aqui para passear no fim de semana. Eu acho uma tremenda de uma irresponsabilidade, certo? São os turistas os primeiros a reclamar que Ubatuba às vezes não tem sistema de saúde e etc. E vem aqui correr o risco de nos contaminar e ao mesmo tempo também de se contaminarem porque não vieram. Quem vem para passar um fim de semana não vem para ficar em casa. As reclamações nos sertões, no sertão do Batumirim, nas praias mais desertas, o movimento que a gente viu na cidade, tudo isso mostra que realmente isso pode ter um impacto. E agora a gente vai ficar de novo, depois desse fim de semana, mais 2 semanas esperando o que vai acontecer em relação a isso, tá? Então, eu acho que essa é uma situação para a gente se registrar. A Prefeitura de Ubatuba está recomendando o uso de máscaras e eu acho que esse é um adendo a uma proteção individual, ou seja, no caso que a gente está em isolamento, que a gente está entrando nas 2 semanas mais complicadas aí, segundo todos os prognósticos, eu acho que a gente tem que prestar atenção, entendeu? Porque a máscara é um item de proteção pessoal, não nos isenta de lavar muito bem as mãos, de continuar em casa e no pouco que a gente precisar sair, a gente usar as máscaras, certo? Então, a Prefeitura fez essa recomendação, tá? No dia de hoje, 3/5, nós estamos com 2 óbitos suspeitos, tá? 2 óbitos suspeitos de coronavírus, 18 casos aguardando, 175 notificações, com 136 negativas, 21 positivadas e 18 em investigação, ainda nenhuma morte confirmada, tá? Para a gente poder, a gente está, como é que se diz, nós ainda somos uma das cidades que não tem morte oficial, graças a Deus, e por isso a minha revolta desse pessoal que está vindo para cá de maneira irresponsável, de maneira a colocar em risco a gente que está aqui guardando o isolamento, tá ok? Então essas são as notícias de Ubatuba. Indo para a questão um pouco mais mundial, antes da gente vir debater a questão do Brasil, né? E falar um pouco dessas próximas 2 semanas, e faz parte do nosso tema hoje, na ONU News, o secretário-geral fala hoje sobre a liberdade de imprensa e ele coloca muito bem que nessa questão da coronavírus, nessa questão que é uma questão de saúde pública, a imprensa ajuda a salvar vidas, porque é ela que potencializa as informações verídicas, as informações que os governos estão querendo passar para a gente, as informações que os cientistas, que os sanitaristas, que os epidemiologistas estão querendo nos passar, estão nos passando a respeito da gravidade da situação, da letalidade do coronavírus, do apanhado de casos no mundo todo que a gente está, entendeu? Nós estamos aí com uma situação em que os Estados Unidos já tem mais mortos do que o que teve na Guerra do Vietnã, a Itália já teve mais mortos civis do que teve na Segunda Guerra Mundial, e no mundo todo a imprensa é essencial. Portanto, aos meus amigos que são jornalistas, aos que escrevem blogs, as pessoas que estão fazendo live, todo mundo que cuida da comunicação precisa ser referenciado nesse dia de hoje, porque a imprensa, um dia mundial da imprensa livre significa um dia mundial também da democracia. Não existe democracia que não seja para o bem de todos, como seus objetivos, e a gente tem muito a discutir
da democracia liberal. Eu quero uma hora ter oportunidade de discutir aqui das críticas e tudo mais, mas não existe um regime democrático sem liberdade de imprensa, e isso é essencial. Tá? Se não houvesse liberdade de imprensa, se na época da ditadura militar no Brasil ou de qualquer ditadura houvesse a internet, houvesse essa possibilidade de fazer live, com certeza eu não estaria aqui com vocês, eu não poderia fazer isso, certo? Então, hoje é um dia para a gente louvar, e eu quero falar um pouco dos tristes acontecimentos de hoje no Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso, tá? A ONU coloca aqui que os jornalistas são um antídoto contra a epidemia, e são mesmo, exatamente por conta dessa questão que eles estão colocando a verdade. Eu, por exemplo, comecei a fazer as lives e etc. por conta de uma amiga jornalista daqui de Ubatuba, que me alertou lá dos Estados Unidos que ela está sobre a gravidade da situação, como que era, e ela preocupada com Ubatuba, e aí a gente decidi a começar a fazer as lives por conta da experiência no Conselho de Saúde, pelo fato de ter sido ex-prefeito, por conhecer a estrutura de saúde de Ubatuba, mas também por ser um defensor do SUS e da importância que isso teria. Então acho que essa é uma situação para a gente ver muito isso, tá? Então, no mundo, a gente tá um pouco nessa situação. O Fernando chegou aqui, o Fernando Elisário. Boa noite, Fernando. O Luiz Fernando já comentou aqui que a respeito das máscaras, da necessidade da gente usar máscara. A Ariane está aqui falando a respeito do uso das máscaras em locais públicos, Ariane, e eu acho que é isso mesmo. Um grande abraço para você aí, entendeu? E tem uma série de coisas que realmente nós vamos precisar, e nós estamos entrando em 2 semanas cruciais a respeito disso. Boa noite para Simone, boa noite, Vânia, dá um beijo no Disney aí, tudo de bom para ele. Natália, também um grande abraço. Adriano, o Rodrigo eu já cumprimentei. Então, para todos vocês, deixa eu ver quem mais está aqui. O Disney está aqui, a Janaína, o Roberto Vieira, a Neide, a Bernadette lá da região sul, a Danuta Vação, um abraço, Danuta, e o Simon, deixa eu ver mais, o Murilo, um abraço, Murilo, e vamos seguir em frente. Segundo assunto que eu quero colocar aqui é a respeito, que já começou a circular ontem, e é um assunto que eu tenho acompanhado por ser ex-prefeito e por estar muito preocupado com as finanças municipais, porque as finanças municipais são essenciais na vida da população, e em todos os lugares as prefeituras vão perder arrecadação, já estão perdendo, por conta da diminuição da atividade econômica, não só aqui na cidade, a diminuição da atividade econômica no Brasil por conta do coronavírus. E eu participo de dois fóruns, um fórum de ex-prefeitos do PT, que a gente está organizado desde há mais de um ano. A gente foi junto para Curitiba em ato de solidariedade ao ex-presidente Lula quando ele estava preso, e vem se conversando por conta das perspectivas futuras, que vai ter eleição esse ano, e uma preocupação que sempre teve nesse fórum foi discutir como que está uma situação dos municípios já antes do coronavírus, por conta de uma crise que vinha, por conta da PEC do teto de gastos, que ia fazer com que sobrasse para os municípios os gastos sociais, já que a União não está mais passando, só do SUS, por conta dessa PEC, foram mais de 9 bilhões que deixaram de ser repassados ano passado. Então a gente vinha discutindo uma série de situações como essa. Veio o coronavírus, e aí, como teve essa questão dos estados perdendo arrecadação, os governadores, foi constituído um fórum de prefeitos do PT e chamados os ex-prefeitos. Eu participo desse fórum, e faz uns 15 dias que está se debatendo nesse fórum a questão da reposição de recursos pelo governo federal para os municípios honrarem seus compromissos. Tá? E isso veio pressionando os governadores também, e a Câmara fez um projeto, o Senado fez outro, e isso está em fase final de votação. E saiu, desde sexta-feira, mas ontem saiu
a parte final, porque foi votado ontem, e foi votado num acordo pelo presidente do Senado, que é aliado do Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes. Foi votado um pacote de ajuda aos municípios, em que ele coloca de maneira muito de marketing, que vai fazer uma ajuda de 120 bilhões aos estados e municípios, mas isso é 120 bilhões no geral, mas ao mesmo tempo ele tira dinheiro da economia dos municípios na medida em que ele limita que todos os municípios e governos estaduais não poderão dar reajuste aos seus funcionários públicos até o final de 2021. Isso significa que não dar reajuste significa você não pôr dinheiro em circulação na economia local. Haja visto que a grande maioria dos funcionários públicos, principalmente dos municípios, a grande maioria ganha até 3, 4 mil reais. Tá? Então é você esgarçar e apertar mais ainda uma parte da população que presta serviço para a população, que são os funcionários públicos, professores, pessoal da saúde, da assistência social, da limpeza urbana, e você fazer um arroxo em cima deles, tá? Então o governo federal opôs. Então essa é uma das coisas que foi ruim nesse projeto. Ele vai voltar para a Câmara e os partidos, o PT pelo menos, vai discutir para que isso não seja obrigatório, não entre, para que se receba, para que seja proibido de dar aumento aos funcionários públicos. Essa é uma das coisas desse projeto. A segunda é que, para vocês entenderem um pouco, essa arrecadação que vai ser perdida, ela é de duas arrecadações principais. Primeiro, uma arrecadação que vem do governo federal, que é baseada no imposto de renda e em outros impostos que são federais, e que vem proporcionalmente para o município, e chama Fundo de Participação dos Municípios. Diminui a atividade econômica, diminui o pagamento de impostos, diminui esse fundo de participação dos municípios. Essa é uma das receitas que já vinha caindo em 2019 em relação a 2018 e que deve se acentuar muito a queda delas agora. A segunda receita é a receita da parte que cabe ao município do ICMS, que é um imposto estadual, o imposto de circulação de mercadorias e serviços, e que, com a diminuição da atividade econômica, ele também já caiu muito. Isso faz com que os estados já estejam estrangulados e os municípios começando a ficar com problemas em relação ao pagamento de contas, a honrar seus compromissos. Então foi feita uma pressão, principalmente dos estados e depois dos municípios, para o governo repor esses dois fundos, ou seja, a proposta que ajudaria estados e municípios, principalmente municípios, era a reposição do Fundo de Participação dos Municípios e do ICMS por parte do governo federal de tudo que deixasse de ser arrecadado. Então pegaria a média mensal de 2019 do Fundo de Participação dos Municípios mais ICMS, veria o quanto que está arrecadando e o que faltasse o governo federal repassaria para os municípios. Tá? Então essa é a alternativa que conseguiria repor, não só agora durante esse período da pandemia da Covid-19, mas também depois com a queda de arrecadação e o município precisando honrar seus compromissos, pagar fornecedor, pagar salário, prestar serviço e tudo mais. Certo? O que foi aprovado no Senado, eu preciso que vocês prestem bem atenção nisso. O que foi aprovado no Senado em conchavo entre o presidente do Senado, que é do Bolsonaro, que é pró-governo, e o ministro Paulo Guedes, e foi imposto pela maioria dos senadores, tá, à população, é uma ajuda que não está vinculada a isso, tá? Que não está vinculada a isso, e ela vai causar uma grande injustiça na medida em que municípios que estão pouco afetados pela Covid vão receber a mesma coisa de municípios que estão muito afetados, que vão ter atividade econômica reduzida. Por exemplo, um município como Ubatuba, que vive do turismo, que vai ter sua atividade econômica, já está, mas vai ter sua atividade econômica muito reduzida e vai receber um proporcional per capita igualzinho a de outros municípios que não têm essa queda de arrecadação. Então, há uma injustiça em relação a essa questão, tá?
Então a primeira das coisas é isso. Segundo, já saiu a tabela. O município de Ubatuba vai receber por volta de 10 milhões e 500 mil reais. 10 milhões e 500 mil reais. Aparentemente parece que é um dinheiro grande, mas para quem está nos assistindo aqui, eu peço que vocês também, além de compartilhar aqui e tudo, também prestem atenção, porque eu já comecei a receber no WhatsApp gente achando que, vamos fiscalizar esse dinheiro, cuidado com esse dinheiro, não sei o quê, como se fosse um dinheiro a mais. Não é. Não é um dinheiro a mais para o município de Ubatuba. É um dinheiro que, inclusive, pode ser insuficiente, tá, para as despesas de Ubatuba, porque ele pode ser insuficiente para cobrir essas despesas. E o que está havendo no governo federal, Senado e governo federal, é que eles estão apertando, fizeram os senadores aceitar por conta de todas as por conta da pressão dos estados e dos municípios que estão muito esgarçados, mas pode ser muito prejudicial e não tem data para ser depositado, ainda vai para a Câmara, da Câmara ele pode voltar para o Senado, ou seja, não é um dinheiro que vai vir agora, que vai chegar amanhã, certo? E a gente tem que fiscalizar aqui como que a prefeitura vai usar. Mas esse dinheiro não é um dinheiro que vai poder, vem para cá 10 milhões a mais. Não, nós estamos perdendo a arrecadação. E a disputa que nós temos que ter, cada um de nós aqui que consegue interferir, é para o governo federal apoiar a reposição da arrecadação. Eu ainda não consegui fazer a comparação, porque isso é uma coisa de ontem, mas eu resolvi tocar nisso porque eu vou esmiuçar mais essa questão, mas olhando por alto do que isso pode ser muito insuficiente. O governo federal vai fazer uma propaganda dizendo que está ajudando com 120 bilhões, mas a maior parte desse dinheiro é um protelamento de dívidas que os municípios e os governos tinham para pagar com o governo federal. Ubatuba não tem praticamente nada para pagar de dívida, então não entra nisso aí, tá? Não tem muita coisa para pagar de dívida, eu acho. E o outro é a questão dessa reposição, que pode ser insuficiente, porque na medida em que vai aprovar uma lei para isso, o governo federal pode pagar isso, não está escrito como vai pagar, e depois, se a crise prolongar, ele vai falar que já ajudou com 120 bi e vai jogar o custo disso para os prefeitos, entendeu? Que vão ter queda de arrecadação. Então, as duas coisas. Primeiro, não está certo esse dinheiro na conta, não tem previsão de quando ele vai entrar, e esse dinheiro pode ser insuficiente para cobrir a perda de arrecadação. E uma das coisas que a gente vai ter que fazer aqui, cada um no seu município, é exatamente fiscalizar, entendeu? Essa questão do uso do dinheiro público. Seria muito bom que a prefeitura, não só no site da Transparência Municipal, que ele é um site de difícil entendimento, seria muito bom que a prefeitura, a gente vai cobrar da prefeitura, seria muito bom que a prefeitura, nas suas notas que ela faz sobre o Covid, que ela publicasse de maneira muito clara como que ela está gastando dinheiro nessa época de pandemia, porque com o grande perigo para todas as prefeituras, e aqui não vai nenhuma acusação, tá? Mas o grande perigo que a gente tem, entendeu, é que o estado de calamidade pública que está decretado aqui em Ubatuba, ele permite à prefeitura comprar, de todo lugar, inclusive o dos estados que decretaram, ele permite comprar com licitação mais facilitada, sem burocracia, e permite mudar o dinheiro do seu destino que está no orçamento, justificando essa questão do coronavírus. Então a gente precisa ver, por exemplo, como é que está a questão das cestas básicas. Está cheio de... Todas as cidades estão arrecadando dinheiro, muita gente voluntária. Não era para ter isso. A gente está se solidarizando, nós estamos se solidarizando, tentando ajudar. Essa semana o Sindicato dos Bancários de Taubaté e região mandou cestas básicas e a gente enviou para o Gerson, que é o representante aqui em Ubatuba, colocou para pessoas que são carentes, que ainda não receberam auxílio, mas não era para faltar, porque a prefeitura pode tirar dinheiro de outros lugares para comida para o nosso cidadão, para ele não precisar sair de casa.
Então, uma das coisas que nós temos que cobrar não é só o que vem desse dinheiro aí, mas é, na verdade, que a prefeitura coloque no boletim do coronavírus onde que está faltando dinheiro, onde que ela está gastando, com que valor que está comprando, para todo mundo ter segurança de que o estado de calamidade pública ele é um estado para facilitar a prefeitura a apoiar e a amparar os seus cidadãos. Então, essa questão dos recursos, queria deixar muito bem claro isso. Acho que a gente precisa ver que talvez possa ser insuficiente, mas é preciso esclarecer como que vai ser gasto, como que está sendo gasto e com a perspectiva de crise futura, de quais são as perspectivas atuais e futuras para a finança do município. Porque vocês não tenham dúvida de que quando passar o perigo da epidemia, a economia vai estar com aumento de desemprego, com diminuição da atividade econômica e a prefeitura, as prefeituras do Brasil inteiro vão precisar ter recursos para elas conseguirem fazer algumas medidas de reativação da economia e de minimização da pobreza e da miséria, como frentes de trabalho, como distribuição de comida, como aumentar a distribuição de medicamento, uma série de coisas para que a população seja amparada e a economia também volte a girar. Tem que ter dinheiro para pagar os funcionários públicos em dia, porque os funcionários públicos são os consumidores que aquecem a economia. Então, muita atenção nisso, eu vou procurar manter informado, mas por hora é isso. Vai ter um recurso, mas ele pode ser insuficiente e muito mais do que cobrar, a gente tem que ficar de olho porque o governo federal precisa apoiar mais. E a grande crítica ao governo federal é, primeiro, que ele está forçando a estourar essa pandemia. E o segundo, está tirando dele da reta na questão dos recursos. Queria dar só 200 para o Bolsa Família. Quem conseguiu que ele desse 600 em cima de uma pedida de um por mês foi os partidos de oposição, que propuseram a questão de um salário mínimo, que era o melhor, e eles se obrigaram a dar de 600 a 1.200, baseado no contribuinte, no cidadão, quando ele é sozinho ou se tem uma família. E aí é preciso saber disso. Eles não queriam dar os 600, queriam dar os 200. É a mesma coisa agora com o Estado e município. E aí ficam depois fazendo propaganda. Então, acho que essa é uma questão para a gente ficar muito atento. Eu vou procurar passar informação, mas sempre que alguém vier, vocês que estão aqui, de novo, além de compartilhar o que nós estamos fazendo aqui, que a gente fique muito atento. Cumprimentar aqui mais algumas pessoas, deixa eu ver quem mais chegou aqui. Do Márcio para frente eu já cumprimentei. Natália, Simone, Ariane, a Vânia, Luiz, o Fernando. Paulo Chacon, um abraço, Paulo. O Disney apareceu aqui. João Pedro, a Danuta de novo, a Hebe, um abraço, Hebe. A Rosângela, minha irmãzinha, um beijo, Malu, tudo de bom para você. Beijo grande, vou buscar meus filés de baiacu amanhã. A Patrícia, um abraço, Patrícia. A Vera, beijo, Vera. O Gabriel, nós estávamos comentando isso, né, Gabriel? O Gabriel está colocando aqui a respeito do pacote do governo federal e é o que eu falei, eu estou acompanhando muito de perto, porque eu estou no fórum, então eu me comprometo a ir passando. Os gargalos são exatamente esses que a gente está falando. O Gabriel já colocou o que eu já falei a respeito de um salário mínimo, né? E, Patrícia, é cobrar que o prefeito faça, é o que eu já falei aqui, nós vamos fazer, eu vou fazer isso. Era importante que todos nós que estamos aqui, quem é de Ubatuba ou não, que, por exemplo, começasse a escrever para a ouvidoria. Entendeu? Pedindo para a ouvidoria responder como que está sendo a utilização dos recursos. Porque um e-mail para a ouvidoria é documento, que depois pode ser usado no Ministério Público, pode ser usado como forma de cobrar. Então, fica aqui, tá? E deveria ter um comitê da sociedade civil para acompanhar a execução das medidas. Eu concordo com você, Patrícia, é uma coisa que nós não temos aqui em Ubatuba, em algumas cidades já tem, o prefeito chamar a sociedade para fazer um comitê em que ele não só externe as medidas, mas que ele exponha de maneira muito clara, nesse período de calamidade pública, como está sendo gasto o dinheiro, quem está sendo pago, se não está tendo favorecimento no pagamento de um fornecedor em relação a outro. Tem todas essas coisas que seria muito bom que fossem esclarecidas.
E eu queria pegar essa última parte aqui do nosso debate hoje para um assunto muito sério. Eu falei no início, para quem não estava aqui, que eu queria fazer um vídeo, a minha live, eu estava programando o retorno da live para hoje, e eu queria falar, depois que já passou, para no dia, é muito massificante, eu queria falar sobre o Dia do Trabalho e tudo que está acontecendo hoje no mundo, que é o grande embate entre o trabalho e quem explora e lucra o trabalho, dá uma categorizada de todo mundo que é trabalhador. Nós vamos fazer esse debate só sobre isso, tá? Mas o que eu quero colocar hoje é que nós estamos entrando, gente, começamos na sexta aqui em Ubatuba, infelizmente para nós que fomos de Ubatuba, veio gente e isso nos coloca em risco, tá? Nos coloca em muito risco. E essas próximas 2 semanas, no mínimo 2 semanas, podem ser mais, tá? Pode ser mais de 2 semanas, e são as semanas cruciais em que a gente precisa ficar em casa. Precisa cuidar, precisa usar máscara, precisa lavar a mão, mesmo estando em casa, lavar a mão várias vezes ao dia, focar muito na questão da higiene das mãos, higiene do rosto, e o uso de máscara para sair e o ficar em casa. Os 3 antídotos que todos estão falando que cabe para a gente se preservar, tá? Ficar em casa a maior parte do tempo possível, higiene pessoal e uso de máscara quando sair de casa. O uso de máscara, lembrando, se for descartável por 2 horas e joga fora, e aí procura jogar fora em casa e não em qualquer lugar na rua. Se for a máscara de tecido, usa no tempo que for. Chegando em casa, assim que tirar, já tirar direto para uma água com sabão, deixar ela lá por um tempo e depois lavar e pôr para secar. Se for máscara branca, põe um pouquinho de cloro, de água sanitária, e antes de mexer com a máscara, lavar a mão e tal. Então essas 3 coisas são as que a gente tem que fazer, tá? Para essas próximas semanas que vão ser o X. Nós estamos caminhando para o pico e a gente precisa tomar a Deus que seja o pico em 2 semanas e a gente não aumente muito, mas a previsão, o Brasil já atingiu 100 mil casos. Para nós que somos de Ubatuba, já existe uma Ubatuba infectada por coronavírus no Brasil, 100 mil casos, e estamos numa situação em que nós já ultrapassamos os 100 mil casos. Para quem falou que era uma gripezinha, né? Um resfriadinho, entendeu? Oh, caramba, cliquei errado aqui, só um pouquinho. Nós já estamos com mais de 100 mil casos, estamos chegando a mais de 7 mil mortos. Nós estamos progredindo para dobrar o número de casos a cada 5 dias, entendeu? Podemos chegar nas próximas 2 semanas a dobrar o número de casos a cada 3 dias e a gente precisa tomar essas medidas, mas eu quero conversar hoje com vocês a respeito, primeiro, da questão do nosso presidente e segundo, a respeito do que aconteceu hoje. Bolsonaro voltou a sair ontem, viajou de carro, parou em restaurante, tirou foto, se misturou com a população, tirou a máscara, sem máscara, e isso está dando um exemplo à nossa população que é letal, está encaminhando o nosso povo para o matadouro. Está encaminhando o nosso povo para o matadouro. Isso já basta, eu já falei isso na última ou na penúltima live, que chega, entendeu? Bolsonaro não tem mais condição de ser presidente do Brasil, entendeu? O governo dele já vinha com maus resultados, e esses maus resultados é pela opção que eles têm de defender os ricos, de defender os bancos, tá? E de pouco se importar com a população mais carente e fazer tudo isso em cima do ódio, em cima da repressão, já que eles são minoria. Tá? Lembrando que Bolsonaro teve 57 milhões de votos, mas 88 milhões de pessoas não votaram nele. Entre os brancos, os nulos, os que não foram votar e os votos no Haddad no segundo turno.
Portanto, Bolsonaro já não tem a minoria e ele já perdeu um monte de apoio. Se perdeu o apoio do Moro, se perdeu o apoio do Mandetta, se perdeu o apoio dos ex-ministros que ele mandou embora, se perdeu o apoio de grande parte da base dele que se arrependeu e que está envergonhada. Então ele já não é, mas ele tem um grupo com ele que uma parte é mal esclarecida e tá indo para o abatedouro, e a outra parte é mal intencionada e concorda com essa questão de a preço nenhum a democracia, de discurso de ódio contra as minorias e de resolver as coisas pela violência e pelas maneiras obscuras. Então essa é uma questão e eu quero colocar hoje, porque assim, eu vejo que hoje é um ponto de inflexão, porque chega. Entendeu? Eu tô com essa camisa do PT hoje aqui, que é de propósito, entendeu? Porque nós do PT perdemos a eleição e fomos para a oposição quieto. Nós perdemos a eleição aqui em Ubatuba e faz 3 anos que a gente está deixando o prefeito governar. Que a gente não está insuflando a população, que a gente respeita o resultado da urna, independente de qualquer situação. Você não vê por parte da esquerda discurso de ódio. Tá? E o que aconteceu hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Tá? Eu me lembro, na época da ditadura, quando eu estava no primeiro colegial, tá? A gente tinha o diretório dos o centro estudantil na escola, no JBC em Andradina. O Márcio Cuga, que está aqui, deve ter estudado lá, no Colégio Estadual JBC, em que eu estudei. A gente tinha o centro estudantil, que a gente ia na hora do recreio, e a gente conseguiu uma fita cassete pirata com a música Caminhando e Cantando, do Geraldo Vandré, porque ela era proibida, e a gente colocava essa música escondido, todo mundo em volta do gravador. Isso eu tinha 14 anos. É uma das lembranças mais remotas que eu tenho eu não entendia essa questão da ditadura a gente não podia ouvir música. Não podia ouvir a música Caminhando e Cantando do Geraldo Vandré numa ditadura. Tá? Eu me lembro de ter ouvido falar que, por exemplo, um dos jornais do nosso país, quando ele tinha matéria censurada, na primeira capa ele publicava uma receita. Todo mundo já sabia que aquela matéria ali, no lugar da receita, tinha sido alguma coisa censurada. O Chico Buarque, para lançar algumas músicas, como Meu Caro Amigo, algumas outras músicas, adotou o pseudônimo de Julinho de Adelaide, lançou um livro, Julinho de Adelaide, que era o Chico Buarque, para enganar a ditadura, para poder lançar a música. Um monte de jornalista foi morto. Em 1977, Vladimir Herzog. Tá? Um monte de jornalista do interior, que não era famoso, foi torturado. E hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Tá? Nesse dia teve uma manifestação em Brasília. O senhor Jair Bolsonaro, ontem à noite, essa manifestação foi contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional, que é o Congresso Nacional, vocês vejam bem, se fosse depender do governo Bolsonaro, ele não mandaria nenhuma medida para o Congresso. Essa ajuda aos municípios que está sendo gestada agora, entendeu? Foi iniciativa do Congresso Nacional, dos deputados como um todo, apoio da oposição, apoio da situação, que começaram a bolar as medidas de apoio à população primeiro e depois aos estados e municípios. Aí o governo teve que vir, porque se o Congresso legislar, então o governo teve que vir, porque senão eles não iam fazer. E teve ontem à noite manifestação, já à noite, contra o Supremo e contra o Congresso Nacional, com todos os seus defeitos, e hoje, durante a manifestação, jornalistas foram agredidos lá em Brasília. Agredidos na porrada, não é agredidos na fala, não. Ontem ou anteontem, não sei, os trabalhadores da saúde que estão ali arriscando a vida por cada um de nós estamos aqui em casa, eu estou aqui em casa. Entendeu? Nesse momento tem gente na Santa Casa cuidando de infectado com coronavírus. Nesse momento tem gente lá em São Paulo vendo o nego morrer pelo coronavírus.
E os trabalhadores da saúde, uniformizados, de máscara, foram fazer um protesto em frente ao Supremo, em frente ao Palácio do Alvorada, e também foram agredidos ontem por gente falando que quer que as coisas voltem ao normal, porque não são eles que vão morrer. E a população já sabe, por isso que não está tendo grandes manifestações. Se a oposição, nesse momento, não tivesse o confinamento, não tivesse esse isolamento social, a gente estava na rua fazendo manifestação. Estava lá na rua para fazer esse enfrentamento contra a crise. Mas a gente está respeitando e ficando aqui, assim como o grosso da população. Por isso que as manifestações estão sendo pífias, as carreatas estão sendo com pouca gente. Porque mesmo entre os empresários, eles estão com receio. Existe um monte de empresário que preza pelos seus funcionários, que sabe que a coisa é séria. E aí hoje, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, vem e faz esse ataque. Não dá mais. Entendeu? E o que eu quero colocar aqui, e é por isso essa questão da camisa do PT, que a gente tem muito orgulho de usar, sabe dos defeitos que a gente tem, dos erros que a gente pode ter cometido, mas a gente tem lado. Chega da gente ficar vendo esses caras com a bandeira do Brasil, entendeu? Eles sim, eles com a bandeira do Brasil, entendeu? Com um Brasil que não é o Brasil que nós queremos. Não é o Brasil que o PT quer, que o seu partido quer, que as pessoas do nosso povo quer. Não é um Brasil que está de joelho para os Estados Unidos. Esse Brasil não é o que nós queremos. Não é o Brasil que não combate a pandemia, que não faz teste, que está tentando mascarar resultado, que fica criando crise política no meio de uma crise sanitária sem precedente na história. Não é esse Brasil. O Brasil que a gente quer, e por isso que eu venho aqui falar hoje, é que por cada um que está aqui, entendeu? Põe a camisa do seu partido. Põe a camisa do seu movimento social. Entendeu? Põe a camisa da cor que quiser. Tá? Mas está na hora da gente ir para cima e defender o Supremo Tribunal Federal, defender o Congresso Nacional, tá? Para depois que a gente tirar o Bolsonaro, seja por impeachment, seja por cancelamento das eleições, porque há motivo para cancelar as eleições. A CPI da fake news tem informações já que provam que a eleição foi manipulada pelas fake news. Ou seja, a gente precisa cerrar fileiras entre todos nós, entendeu? Esses 87 milhões de pessoas que não votaram no Bolsonaro, a gente tem que fazer isso, entendeu? Mostrar que a gente não tem medo, que a gente tem coragem, porque esse Brasil é o Brasil que nós queremos. Com SUS, com menos desigualdade, com mais oportunidade, com um governo que ative a economia, que não coloque os pequenos empresários, as empresas brasileiras no sufoco. Entendeu? Que faça uma tentativa de união nacional para enfrentar isso aí. O povo brasileiro não é miliciano. O povo brasileiro não quer milícia. O povo brasileiro não quer um presidente que não deixa a gente falar. Nós não queremos no governo alguém que só se impõe pela força, que só se impõe pelas armas, que só se impõe por fake news, que só se impõe com robô na internet. Daí a importância da gente compartilhar muito essas coisas que a gente está conversando aqui. É muito séria a nossa situação. É muito séria. Tá? É muito séria e a gente precisa mostrar que a gente é muita gente, para eles não ficarem vindo, entendeu? E pegando em algum lugar um bode expiatório e fazendo dele um exemplo para que outras pessoas se acovardem. Portanto, todos nós que estamos aqui hoje, todos nós que estamos aqui, entendeu? A gente precisa tomar uma posição em relação a essa questão das redes sociais e mostrar, não só nas redes sociais, mas agora também nas conversas, entendeu? Que primeiro, não vão nos calar. Segundo, entendeu? Que cada um de nós tem o seu lado e é importante, falo para o pessoal aqui, eu acho que nós do PT, vocês que são do PSB, do PDT, quem votou no Ciro, quem votou na Marina, quem é do PSDB e é democrata, todos nós temos que mostrar a nossa cara e falar, escuta, tem uma coisa que nos une aqui, entendeu?
Nós queremos disputar esse jogo na urna. Nós queremos disputar esse jogo com a maior lisura possível, entendeu? E quem está lá perdeu essa legitimidade. Perdeu essa legitimidade. Entendeu? Chega. Acho que é muito grave e eu acho que todos nós precisamos nos unir e nos proteger e em cima disso mostrar para eles que não adianta derrubar um. Não adianta fazer fake news do Maurício porque vai entrar outro lá no lugar e vai fazer. Não adianta vir aqui, não adianta ir em outro lugar e fazer alguma ameaça física. E a gente se solidarizar. E aí, o que eu quero colocar em relação a isso, para todos nós aqui, entendeu? O Salvador Courier está aqui com a Beatriz, a Ariane, deixa eu ver quem mais está aqui que eu vou concluir já, gente. Não perdi a coisa não. Vera, um beijo, Vera. Maria Valdete, um abraço. Eric, tudo de bom. Falando da CNBB contra o coronavírus, o Elspete já comentou aqui. O Luiz Fernando colocou muito bem, é uma anarquia a favor da ditadura. A Vanessa Teixeira Leite falando tudo isso aqui, os sapatos seriam esterilizados. Então, eu quero concluir aqui, gente, que nessa questão que eu estou falando aqui, além da gente endurecer o nosso posicionamento em relação a isso, acho que todos nós temos que começar a colocar essa questão. É preciso se manifestar pessoalmente e politicamente. Portanto, eu sou do PT, quero que o Bolsonaro saia, queremos disputar a eleição na urna, queremos que, enquanto ele ficar ali, que faça SUS, que combata o coronavírus, que veja isso. Entendeu? Se ele fosse um governo fraco e ruim, a gente ia pressionar na urna, ia pressionar na democracia para que ele corrigisse e esperar a eleição. Não dá, porque está muito além de ser um governo ruim. Está ameaçando a minha liberdade, a liberdade de vocês, está ameaçando o futuro dos nossos filhos, está ameaçando a vida dos nossos idosos, a vida das pessoas que têm comorbidade, e isso é inadmissível e chega. E aí, o último apelo para a gente terminar, que é de cada um de nós, mas para quem está nos assistindo aqui e que votou no Bolsonaro. Nós vamos conversar com essas pessoas, entendeu? Que quem votou no Bolsonaro, entendeu? Seja porque estava iludido, seja porque queria tirar o PT, o importante era tirar o PT, seja porque é liberal, entendeu? Mas se você é democrata, se você está envergonhado, se você está percebendo que a coisa não está indo para um bom caminho, vem com a gente, vai ser bem-vindo, tá? Não é hora da gente agora, entendeu? Nós temos que endurecer pra caramba, entendeu? Porque essa é uma das questões, entendeu? Tudo que nós estamos falando de ter o SUS, de ter assistência social, de amparar os mais idosos, de amparar as pessoas que estão com fome, de amparar os pequenos empresários, os médios empresários, amparar os trabalhadores, tudo mais, entendeu? Tudo isso faz parte de um país que a gente quer que seja solidário, de um país em que as pessoas se enxerguem umas nas outras, entendeu? Isso se resume na questão da gente, para quem é cristão, na questão de amai-vos uns aos outros, de amar o próximo como a si mesmo, entendeu? E aí, portanto, com esse sentimento de amor, com esse sentimento de fraternidade, em que a gente precisa que quem votou no Bolsonaro, que você que está aqui nos vendo, mas também que cada um de nós vem aqui, que votou e está arrependido, cara, não precisa nem se manifestar publicamente que você votou e está arrependido. Vem com a gente, velho. Vem, vamos junto. Chama a gente para ir com você, mas nós precisamos dar um basta nisso. Bolsonaro não tem mais condição, precisa sair. Ou é impeachment ou é cancelamento das eleições. E isso se faz nesse momento, é na política, é na comunicação, é conversando com as outras pessoas, é fazendo os enfrentamentos, mas chamando mais gente. Nós precisamos que o Bolsonaro fique do tamanho que ele realmente é, que é um cidadão pequeno, que é um cidadão mesquinho, e para que cada vez mais ele fique isolado e saia. Ele não tem condição mais de gerir esse país. Então, nós temos que endurecer,
Nós temos que mostrar nossa cara e falar, vem, esse é o momento. De hoje, eu acho que o de hoje é uma gota d'água, é um marco, porque estava todo mundo contemporizando, todo mundo vendo, não sei o que e tudo mais. Mas esse ataque, numa manifestação contra o Congresso, numa manifestação contra o STF, entendeu? E com agressão a jornalistas, daqui a pouco nós não vamos saber nada, porque não tem jornalista. Vai parecer que é um país das mil maravilhas e nós não podemos permitir uma ditadura civil nesse país, com esse acanhamento. Então, o apoio aos jornalistas, e você que está nos escutando, que votou no Bolsonaro, mas que está arrependido, que não está gostando do que está sendo feito, entendeu? A gente não quer tomar esse poder à força. A gente quer que o poder volte para a maioria da população. A gente quer que ou tenha novas eleições, ou que assuma o vice, no caso de impeachment, e ele conclua o mandato, mas sabendo disso, que nós queremos uma imprensa livre, nós queremos um Brasil, que é esse Brasil que é o nosso. Em que o pré-sal é seu, é meu, não é das empresas multinacionais. Que agora, que no momento de crise, a Boeing devolveu a Embraer, então que a Embraer continue sendo brasileira, sendo a terceira maior empresa de aviação do mundo, como sendo uma empresa nossa. Que a indústria de equipamentos médicos, a indústria química farmacêutica, que a gente tem capacidade de ter ela aqui. Esse é o país que nós queremos. E com todas as cores, com todas as nossas cores, tá? Multicores, que somos nós, que somos brancos, amarelos, vermelhos, homens, mulheres, jovens, idosos, estudantes universitários, empregados, desempregados, os desassistidos, os aposentados. Esse país é nosso. Não é dos milicianos, não é desse presidente, não é dos americanos. É nosso. E portanto que a gente hoje durma pensando um pouco o que cada um vai fazer nisso. Mas se a gente não agir, se cada um de nós que está aqui não começar a promulgar isso para suas redes sociais, para os seus contatos pessoais, para os seus contatos políticos e começar a irradiar isso para fora e tudo mais, a gente corre o risco de não poder fazer mais live. Tá? Portanto, gente, vamos... acabando por aqui, tem quase 1 hora, mas eu acho que a gente tem que ir dormir com isso. Eu queria agradecer a todos que vieram por aqui. Vamos ver se semana que vem a gente faz mais algumas lives aqui, mas eu acho que o nosso maior perigo é esse, hoje. Tá? Então, ficar em casa, combater o coronavírus, lavar as mãos, usar máscara, mas ao mesmo tempo, entendeu? Combater esse Bolsonaro vírus, que ele é muito mais odioso, muito mais virulento, muito mais preconceituoso e totalmente despreparado para conduzir um país de 200 milhões de habitantes, autossuficiente em petróleo, pulmão do mundo com as nossas florestas, com os índios dando um exemplo de vida, com um povo que trabalha, que faz ciência, que faz tecnologia, que gera emprego, que consome, que tem um SUS igual nem isso com mais de 100 milhões de habitantes tem, que precisa ser fortalecido. Esse é o nosso Brasil. É o Brasil de quem veste a camisa vermelha do PT, eu vou falar por quê depois, porque as esquerdas sempre têm essa questão do PT, mas em cima dessa camisa e por cima dela está a bandeira do Brasil. Porque o Brasil que nós queremos é um Brasil de todas as cores, de todos os partidos, que dispute na urna. Tá? E a gente tem que dialogar aqui no município com todas as forças para isso, para não deixar se seduzir. Tá ok, pessoal? Eu quero agradecer, pedir para vocês compartilharem mais, a gente conversar, quem precisar me chama no privado, já falei no WhatsApp meu, 99685-1313. O Instagram é um excelente para a gente falar no dia a dia. Quem tiver Instagram me adiciona lá, que eu também adiciono e a gente vai trocando. E é Maurício 13 Ubatuba. E a gente se encontra na próxima, eu aviso antes. Mas um grande abraço para vocês, com muita garra, com muita fibra, defendendo o partido político de cada um, defendendo a ideologia de cada um,
a liberdade religiosa, mas que a gente tem que saber que todo mundo que defende a vida, todo mundo que é um cidadão amoroso, que é um cidadão afetivo, afetuoso, que é uma pessoa companheira, camarada, amiga, a gente precisa se unir porque esses caras não são nada disso, entendeu? O nosso time é muito maior e a gente precisa se mobilizar, primeiro para deixar de perder e depois para recuperar esse poder que tem que ser logo. Então, fora Bolsonaro, seja por impeachment, seja por cancelamento das novas eleições, viva o SUS e vamos na trincheira resistir, entendeu? Porque eles não passarão. Uma boa noite para vocês, um abraço, tudo de bom.